Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do blog do Conde Doutor Dia do Ivan. Desde já agradeço as doações que recebo e continuo ajudando nesta empreitada para informar nossos conteúdos. Inscreva-se neste canal. Desde que me deparo com um sujeitinho que, pelo modo de falar, pela entonação da fala, me parece assim ser uma criatura meio nojentinha. Sabe aquele tipo de protestante nojentinho, arrogante, metida besta, que acha que está falando alguma coisa e não fala porra nenhuma? É esse tal de Maurilo Borges. É aquela pedância típica, sabe? De que ele é o porta-voz da palavra de Deus, sabe? É o porta-voz da escritura. Quer dizer, passamos 2 mil anos de história para chegar no Maurilo Borges, que é o inspirado pelo Espírito Santo para nos ensinar o que é cristianismo depois de 2000 anos. E eu fico, assim, impressionado com a empáfia com que ele fala banalidades sobre teologia. E não só sobre teologia, mas também sobre a Igreja Católica, não? Assim, a gente percebe que o ódio fanático pelo assim, do sujeito pela igreja chega a ser assim, uma patologia. Existem protestantes que têm mais ódio da Igreja Católica do que amor por uma doutrina. Tanto é verdade que eles mesmos não buscam uma unidade doutrinária. Pelo contrário, eles são tão sectários, mas tão sectários, que eles mesmos brigam entre si. Então, quer dizer, eles precisam brigar com a Igreja Católica, porque a Igreja Católica afirma uma verdade de fé, afirma realmente uma legitimidade histórica, afirma uma tradição, afirma uma continuidade desde a época apostólica, e eles não têm nada disso. Aí eles precisam afirmar o quê? O próprio ego deles. Vamos ver aqui uma das bobagens desse cara aqui do Instagram, porque essa anta não é católica romana. Vamos ver o besteirão. Besteira, besteira, besteira. Porque eu não sou católico romano. Foda-se, que vá pro inferno. Primeiro, porque os católicos romanos, no papel, dizem adorar apenas a Deus, mas criaram um sistema com a Eucaristia que permite com que eles, na prática, adorem Maria. Olha, sinceramente, senhor Maurilo, a sua correlação entre Eucaristia e Virgem Maria é a relação do cu com as calças, não quer dizer porra nenhuma. Isso aí é uma forma de apelação que beira assim, eu não sei se é o grosseiro. Eu poderia dizer que é uma coisa completamente estúpida, porque percebe-se claramente que você não sabe o que é Eucaristia. Eucaristia é a presença real de Cristo no pão e no vinho. Simples assim, não? E que é explicada pela igreja através de um dogma chamado transubstanciação. E eu pergunto, qual é a correlação entre a adoração eucarística e o culto à Virgem Maria? Essa correlação que você criou é uma correlação esquizofrênica, uma correlação idiota. É sério, eu fiquei assim profundamente aborrecido, porque é um tipo de resposta que é tão imbecil, mas tão imbecil, que a gente só retruca justamente porque os imbecis se tornaram influentes na nossa civilização. Né? Nossa civilização dá voz aos imbecis, dá voz aos idiotas presunçosos. Né? Eu não sei qual é a relação da presença real de Cristo na última ceia, em que Jesus Cristo fala que ele vai se fazer presente no pão e no vinho, através do seu corpo e do seu sangue. E aqui nós temos vários debates em vários versículos bíblicos, o capítulo 6 de João, em que ele diz que o seu corpo é comida, o seu sangue é bebida, né? E quem não comer, e quem comer e beber do seu sangue, né, vai permanecer com ele, enfim, né? 1 Coríntios 11, existem vários versículos que falam sobre adoração eucarística. Aí você pega a Virgem Maria e o culto mariano, e você enxerta a Eucaristia no culto mariano. Isso mostra que você não tem o menor conhecimento de catolicismo. Em toda a missa que eu participo, existe o culto eucarístico. Em toda a missa. Ou seja, nós estamos prestando o culto à presença real de Cristo, que se oferece em sacrifício por nós. E esse sacrifício não é uma mera representação. Esse sacrifício se atualiza sempre, porque ele é um sacrifício eterno. Ou seja, toda vez que Jesus Cristo se entrega através do pão e no vinho, como corpo e sangue, se oferecendo em sacrifício, ali, na verdade, ele está se oferecendo sacrifício sempre, por mim e por todos os católicos. Essa que é o grande sentido eucarístico. O sentido eucarístico, como já dizia João Paulo II, é o sentido da eternidade. E ele tem plena razão quando nós entendemos o que é Eucaristia. Agora, você querer enxertar o culto mariano, que está no capítulo 1 de Lucas. Nós temos pelo menos 2 ou 3 menções bíblicas em que Maria é cultuada. Vamos analisar o que é a palavra culto. Culto vem de cultivar, vamos pegar do latim, vem de cultura. Cultura vem do culto. Quer dizer, a palavra cultura mesma vem do culto. Né? Meu Deus do céu, que povo barulhento. Puta que pariu. Então, a cultura vem do culto. Cultivar e cultura não tem nada a ver com adoração.
uma das formas de culto, nós podemos dizer que existe a adoração. A adoração e o culto são dois conceitos que não necessariamente são a mesma coisa. São formas de reverenciar. A adoração ou a latria, como nós entendemos, é claro, é o culto que se dá exclusivamente a Deus. Mas existem outras formas de culto que não são necessariamente adoração, como, por exemplo, honrar pai e mãe é forma de culto. Nós estamos honrando aquelas pessoas, nós estamos venerando, né? Homenageando, né? Nós temos respeito, admiração por aquelas pessoas. Por exemplo, em Romanos 13, nós temos o culto às autoridades. Como Paulo de Tarso diz, nós temos que prestar tributos às autoridades e honra às autoridades. Então, isso é uma forma de culto. Por exemplo, o próprio capítulo 1 de Lucas, quando o anjo do Senhor chega e fala: Salve Maria, cheia de graça. Isso é uma tradução latina, né? No caso, a tradução da Vulgata, Ave Maria, graça plena. Mas pode ser Carretomine, quer dizer, cheia de graça. Quer dizer, o anjo presta uma reverência, presta um culto à Virgem Maria. Como também a própria Santa Isabel, quando a Virgem Maria sobe o monte para visitá-la, ela, inspirada pelo Espírito Santo, diz: que grande honra a mãe do meu Senhor. A mãe do meu Senhor. E a própria Virgem Maria diz: serei a bem-aventurada entre todas as nações, em todas as gerações, no caso, né? Serei a bem-aventurada em todas as gerações. Isso é forma de culto. Agora você não sabe nem o que é o culto e fica falando merda. Você tem a mentalidade protestante, ela tem um aspecto do igualitarismo mais radical sectário e que não conhece e não consegue reconhecer os graus de santidade que existem entre as pessoas e os graus da graça. Eles nivelam por tudo. No fundo, é uma cultura de individualismo invejoso da fé. Se existe uma coisa que é essencial do protestantismo, é o individualismo religioso. E o individualismo tem um aspecto que é muito característico, que é o igualitarismo. Por quê? Porque cada indivíduo se acha um fim em si mesmo. Então é por isso que eles não conseguem entender que existem graus de santidade e graus de proximidade com Deus que são distintos. A Virgem Maria foi muito mais próxima de Deus do que eu. E até porque ela teve Deus no ventre dela. Ela mesmo deu a sua carnalidade a Jesus Cristo. Ela era mãe de Jesus Cristo. Então ela concebeu um filho e ela gerou o Salvador no sangue dela, na carnalidade dela, junto com o Espírito Santo. Então, quer dizer, é claro que um antipático rancoroso como você vai fazer uma misturança de conceitos sobre latria, dulia, como aquele idiota daquele Iago Martins dizendo: prove-me que existe diferença entre o culto a Maria e o culto a Deus. Ah, vá a merda, cara, você é muito burro. Vocês são muito burros. O evangelismo brasileiro é burro. É burro, tem que ser dito. O evangelicalismo brasileiro, o protestantismo brasileiro é muito burro. Eles não concebem certas nuances, certas diferenças que são muito óbvias para nós. Para qualquer pessoa. Nós sabemos que os cultos existem, as reverências, as honras existem na sociedade. Os reis tinham culto e reverência. Imagina, por exemplo, um rei da Inglaterra, a cerimônia que se faz para coroar um rei, ou mesmo para realmente declarar um papa como chefe da igreja. Claro, você tem forma de culto e de reverência, você tem liturgias em torno, você tem todo um aspecto introito, de introito, né, de iniciação e de cerimônia a essas pessoas. Isso é forma de culto. Isso é a coisa mais óbvia disso. E ninguém está dizendo que aquele pessoal é Deus. Não tem nada a ver. Isso é tudo besteira, tudo baboseira. Vamos lá. Lucas 4:8. Eu não sou católico porque eles Ele cita um versículo bíblico desconexo. Não vou nem procurar, porque é só bobagem. São versículos fora de contexto. Esse versículo não quer dizer nada. Vamos lá. negam a supremacia das Escrituras como regra de fé. Não, idiota, a gente não nega a supremacia das Escrituras, até porque fomos nós que guardamos as Escrituras para que idiotas como você se apropriassem desse texto que é um ensino da igreja. Como é que nós negamos a supremacia das Escrituras? Vamos lá. O que é afirmar a supremacia das Escrituras? Eu vou dizer para você o que é afirmar a supremacia das Escrituras. A Escritura diz: a igreja é a casa do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. A tradição também é algo que está registrado nas Escrituras. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Guardai-vos as tradições que vos transmitimos por oralidade ou Escritura. Em nenhum momento a Escritura se coloca como única fonte de fé, porque a diferença do protestantismo católico não é dizer que a Escritura seja inválida. É justamente o contrário. Nós entendemos que a Escritura ela está inserida num contexto mais amplo, que é o contexto do ensino católico e que é o contexto da tradição, como também do magistério. A própria Escritura que você segura, seu animal, seu burro, tá? A própria Escritura que você segura, ela é um produto do ensino católico. Ela é um ensino da igreja.
Sem este ensino, você não estaria papagaiando merda de versículo bíblico sem que nem porquê. Um papagaio que você faz. Papagaio de pirata. É isso que você faz. Meus amigos, eu me irrito porque são tantas opiniões estúpidas que a gente se repete. Se vocês observarem bem, nós católicos cada vez mais nos repetimos, refutando as mesmas coisas, né? As mesmas coisas, né? Refutando as mesmas bobagens. Como nós negamos a supremacia da Escritura se durante 15 séculos não somente guardamos a Escritura, como confirmamos a Escritura? Observem que foi pelo testemunho da igreja que a Escritura existe. Esse idiota deveria saber o seguinte, que só nós sabemos que, por exemplo, João escreveu o Evangelho, ou escreveu o Apocalipse, ou Paulo escreveu as cartas apostólicas, ou mesmo Pedro, no caso Tiago, São Judas, ou então mesmo Lucas, Mateus, Marcos. Nós sabemos só da autoria desses textos porque a igreja guardou o testemunho desses textos e sabia reconhecer o que era a autoria inspirada e o que não era. Se não houvesse a Igreja Católica para confirmar esses textos, eu poderia ser mais ousado em dizer, a Igreja não somente confirmou os textos do Novo Testamento, como ela escreveu esses textos. Porque nós temos que entender uma coisa bem básica. Os apóstolos eram membros da igreja e chefes da igreja. E a Bíblia é um ensino da igreja. Então você falando que você se acha o fodão, gostosão, achando que você tem mais sabedoria bíblica do que 2 milhões de história, lamento dizer, meu amigo, você é muito estúpido para acreditar nessa coisa, né? Vamos lá. Elevando a tradição humana acima da palavra de Deus. Aqui você fala mais merda. Nós não elevamos tradição alguma. Nós simplesmente temos a tradição apostólica. A tradição apostólica fez a Escritura. Isso é tão evidente e óbvio pelo fato de que... Vamos analisar uma coisa que eu posso até mostrar para vocês o quanto é fácil desdizer qualquer conceito de sola Escritura. Na Escritura nós encontramos o batismo. Na Escritura nós encontramos a Eucaristia. Na Escritura nós encontramos a sacramentação de novos bispos, dos presbíteros e assim sucessivamente. Enfim, nós encontramos vários elementos que fazem parte da estrutura da fé cristã. Eu pergunto uma coisa para vocês. Quando o primeiro evangelho foi escrito, ou quando as cartas apostólicas foram escritas, falam sobre batismo, sobre Eucaristia, sobre casamento, sobre qualquer coisa, vocês acham que o batismo, a Eucaristia e muitos outros elementos sacramentais da igreja surgiram a partir da Bíblia? Claro que não. Foi justamente o contrário. Por exemplo, quando o primeiro texto bíblico foi escrito, a Eucaristia já existia, o sacramento do batismo já existia, e com os demais sacramentos e autoridades apostólicas. Então vejam que a igreja precede o Novo Testamento. E a Sagrada Escritura é parte dessa tradição da igreja. Quer dizer, muita coisa que era vivenciada, que era praticada, como, por exemplo, a partir do pão, a partir do vinho. O sacramento eucarístico, que ele nega e diz que... E vincula a Virgem Maria, eu não sei como essa vinculação, mas tudo bem. E dentre outras coisas, batismo. Quer dizer, todas essas práticas já existiam antes das escrituras do Novo Testamento existirem. O Novo Testamento apenas registrou o que era vivido na igreja. E observem que a estrutura do Novo Testamento é explicar o quê? Nos 4 evangelhos, no caso, a manifestação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo se revela como Messias e funda a igreja. E depois disso, em Atos dos Apóstolos, nas cartas apostólicas até o Apocalipse, você tem o quê? A estrutura da igreja. Ou seja, a igreja é o centro. E por que a igreja é o centro? Porque a igreja está narrando a sua história ali. Então, a Bíblia é indissociável da igreja. Eu digo que é indissociável no Antigo Testamento, porque nós herdamos o Antigo Testamento a partir dos apóstolos, que eram judeus, como também nós escrevemos a narrativa que explica o Antigo Testamento pela ótica do Novo, que não somente a Sagrada Escritura, como também a tradição oral apostólica. E isso, nós temos que entender, amigos, isso não é um elemento que está somente na tradição cristã, mas também na tradição judaica. Por exemplo, vocês encontrarão no Antigo Testamento descrições e práticas relacionadas a certos cultos judaicos, relacionados à Páscoa, à festa dos tabernáculos, etc. Né? Ou então, por exemplo, a circuncisão, o sábado, o Shabá, como eles chamam, né? O sábado, o Shabá, e etc. Mas eu pergunto para vocês uma coisa. Vocês encontrarão na Escritura o Shabá. Mas eu pergunto aqui. O Shabá veio depois da Escritura ou antes da Escritura? Antes da Escritura. Quer dizer que até
o primeiro escriba, ou o primeiro profeta, ou o primeiro autor a escrever a Bíblia do Antigo Testamento, todas aquelas tradições que são descritas na Escritura, elas já existiam antecipadamente através do quê? De uma tradição oral. Inclusive, os judeus que não aceitaram Nosso Senhor, eles acreditam numa Torá oral que é anterior à Torá escrita. Claro que a visão farisaica tem problemas, evidentemente, e ela é uma visão errônea, porque muitas coisas são tradições de homens, não são tradições religiosas, e aqui Jesus Cristo criticava essa tradição de homens justamente porque a visão farisaica transformava a Torá numa espécie de sopa de regrinhas, assim, sabe, como se fosse assim uma racionalização, né, da fé, e não algo que fosse interiorizado. E Jesus Cristo, quando ele afirma claramente cumprir a lei, quando ele diz que vai cumprir a lei, o que significa isso na prática? Significa que todo o aspecto da tradição do Antigo Testamento se reverteria na conclusão da revelação cristã. Então, tudo que há no Antigo Testamento é o prenúncio do novo povo de Deus, o prenúncio da igreja, como também o prenúncio dos novos sacramentos, e também o prenúncio da Eucaristia, que é o sacrifício do Nosso Senhor dentro de um templo, que já não é um templo criado por mãos humanas, mas sim o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Só que esse corpo místico, ele também tem uma representação visível na pessoa dos apóstolos e dos seus sucessores, os bispos, junto com a comunidade do povo de Deus, que é a igreja. Então vejam que tudo está entrelaçado. A Sagrada Escritura está entrelaçada na tradição, está entrelaçado nas autoridades que afirmaram o que é a Escritura, e, portanto, o que ele fala não tem o menor sentido, nem o menor sustento histórico. Marcos 7,8. Aliás, no meu livro Desafiando os Céticos, eu respondo à acusação de que a Bíblia é cheia de contradições. Comente Desafio 21, que eu te mando o link. Eu não posso ser católico porque eles acreditam no purgatório, negando a suficiência da obra de Cristo na cruz para nos salvar e purificar de todo pecado. Aqui é uma baita de uma besteira. Primeiramente, o purgatório não nega o sacrifício de Cristo, pelo contrário, faz parte desse próprio sacrifício. Porque o protestante ele tem uma visão completamente formalista e imediatista de pressupor que o nosso processo de salvação, né, a salvação ela não é um processo. A salvação é um conceito imediato que já está predestinado. Né, está predestinado. E isso independentemente do seu desenvolvimento espiritual. Isso que é o mais bizarro. Quer dizer, pelo menos muitos chegam a isso. Claro que não é bem assim, mas a gente sabe que a maturidade da fé é um processo, sim, é um processo de amadurecimento, como nós percebemos, inclusive, entre os próprios apóstolos. Por exemplo, Pedro foi escolhido por Jesus Cristo para ser o chefe da igreja. Nós percebemos, nos 4 evangelhos, um destaque que existe a Pedro. Pedro realmente tem uma proeminência sobre os demais apóstolos. Mas ele cai, ele também tem pecados, ele também tem defeitos, ele também tem, por exemplo, ele nega Jesus Cristo 3 vezes. Ele briga com Paulo, quer dizer, Paulo, na verdade, esculhamba com a postura dele, um pouco dúbia com relação aos judeus e aos gentios, e assim sucessivamente. Mas veja, ele tem todo um processo, né? Um processo de quedas e também de elevação. Então, gente, a santidade não é uma coisa imediata. Essa ideia da graça irresistível, essa ideia da graça imediata protestante é que leva, por exemplo, a essa bizarrice do cara ser o maior filho da puta do universo e ao mesmo tempo acreditar que está salvo. Porque ele não se esforça. Ou pelo menos ele transforma a fé numa expressão puramente formal, numa expressão puramente de declaração. Eu peco, mas acredito que em Deus estou salvo. Quer dizer, ele não realmente luta sinceramente para o aprimoramento dos dons da fé. Então, é esse que é o grande problema. É esse que é o grande problema. Nós, católicos, entendemos claramente que a fé é um processo, é um desenvolvimento que demanda uma maturidade, e essa maturidade vai justamente caindo, levantando, e ao mesmo tempo se aperfeiçoando e cada vez mais amadurecendo na fé. E aqui nós temos a doutrina do purgatório, porque mesmo aquelas pessoas que são ligadas a Deus, que estão realmente numa situação de graça, mesmo assim, elas podem ter pequenos pecados, elas podem ter pequenos deslizes que podem ser purificados. E vejam que existem sim menções ao purgatório na Bíblia. Claro que não existe um conceito chamado purgatório,
Mas existem menções que são extraídos, inclusive, da tradição judaica, e é interessante que eles adoram a tradição judaica, mas eles não conhecem porra nenhuma da tradição judaica, que sim, existem ritos de purificação dos mortos na tradição judaica. E esse rito de purificação foi herdado do cristianismo através do catolicismo. Então, sim, vejam que o elemento da purificação, porque se nós entendermos, por exemplo, o que é a graça ela nos purifica. Ela nos purifica em vida, como pode nos purificar na morte se nós não estamos em estado de desgraça. Então, o aspecto da purificação da alma, que a graça nos dá por conta da morte de Nosso Senhor, então, quer dizer, o purgatório não nega o sacrifício do Nosso Senhor. Na verdade, a purificação das nossas almas existe em razão do sacrifício do Nosso Senhor. Então, esse antagonismo que o protestante faz, que, olha, Cristo morreu imediatamente por você e você não precisa de nada, isso aí é um convite à licenciosidade, como de fato é o que acontece. Porque, no fundo, cada protestante preestabelece os meios pelos quais ele acha que vai ser salvo. Aí pronto, não existe nenhum critério objetivo de aprimoramento, não existe nenhum critério objetivo no âmbito da fé, e cada vez mais eles caem numa anarquia. Nós não, nós temos uma disciplina interior relacionada ao processo da salvação. Um processo de amadurecimento da fé. E não é um processo fácil. Não é um processo fácil. Observe, por exemplo, o fariseu e o publicano. O fariseu é aquele sujeito que é um protestante. Nossa, olha Deus, eu estou salvo, sabe? Não me mistura com aquele cara ali que é um perdido. E você tem aquele sujeito que é um miserável, e ele reconhece a queda dele, e ele reconhece a necessidade da misericórdia de Deus. E cada vez mais ele busca se aprimorar. O mesmo podemos ver, por exemplo, da mulher adúltera. Quando o pessoal queria apedrejá-la, o que aconteceu? Jesus Cristo falou o quê? Vá e peque, acredite, mas continue pecando? Não, pelo contrário. Vá e não peques mais. Amadureça a sua fé, amadureça o seu sentido de aperfeiçoamento da sua ligação com Deus. Deus está te dando oportunidade através da graça. Aperfeiçoe os dons da graça que Deus está dando para você. Que Deus está inoculando em você. E o purgatório está inserido nisso. Está inserido na tradição judaica. Vai estudar a tradição judaica, seu idiota. Vocês, protestantes brasileiros, não sabem nem o que é a tradição judaica. Só falam merda sobre a tradição judaica. Só falam bobagem. Vocês só pegam a tradição judaica para ficar falando mal do catolicismo. E para ficar puxando o saco do Estado de Israel. O Estado de Israel não é a tradição judaica. O Estado de Israel é um Estado secular, laico, criado pela mentalidade europeia nacionalista do século XVIII e XIX, e que é algo menos judeu possível. É o que há de menos judeu, é o Estado de Israel. Por quê? Porque o Estado de Israel transforma a fé judaica num Estado nacional, laico, e isso significa secularização do judaísmo. Vocês nem se dão conta dessa merda que vocês estão fazendo. Nisso vocês fazem. Vocês confundem as bolas conforme as conveniências de vocês. Então, o purgatório está inserido na misericórdia divina. Jesus Cristo é tão misericordioso, Deus é tão misericordioso que ele pode nos purificar até na morte. Mas vamos lá. 1 João 1,7. Quarto, eles se comunicam com os mortos, fazendo orações para os santos que já morreram para a nossa realidade, mas estão presentes com o Senhor. Acreditam que eles ouvem as suas orações. Essa comunicação com os mortos, que é necromancia, é proibida pela Bíblia. Sim, a necromancia é proibida pela Bíblia. Só que nós não temos necromancia porque não temos contato direto com os santos. Você fica mentindo e desinformando porque o seguinte, olha só o que você falou. Você falou que os mortos estão na amizade com Deus. Pelo menos você acredita que existem mortos na amizade com Deus. Mas você não entende o conceito de igreja. O conceito de igreja é um vínculo espiritual que nos liga entre o céu e a terra. Ou seja, você, na verdade, nega o corpo místico. Quando o católico acredita que os mortos que estão na bem-aventurança de Deus, estão na amizade com Deus, no céu, rezam por nós acreditamos claramente que existe uma unidade espiritual entre o céu e a terra. Mas essa unidade entre o céu e a terra não nos vincula a falar com os mortos. Nós não falamos com mortos. Nós rezamos aqui na Terra e os mortos estão lá, eles não têm contato com a gente direto. E veja uma coisa, nós temos, por exemplo, várias menções à questão da intercessão dos santos e da comunhão dos santos, porque nós temos que entender o seguinte, existem dois conceitos aqui que podemos entender por que nós acreditamos na intercessão dos santos, mesmo na morte. Primeiro, existe uma coisa chamada comunhão dos santos. O protestante não entende isso. Ele não sabe o que é a comunhão dos santos. Ele acha que a comunhão dos santos é aquela igrejinha com o CNPJ lá registrado em cartório do direito civil, que ele está reunido ali. Aí ele acha que é a comunhão dos santos que é a seita dele.
Quando o cara morre, não existe nenhum vínculo espiritual entre o céu e a terra. Mas nós católicos não pensamos assim. Quando nós acreditamos que os santos estão rezando por nós, isso está, por exemplo, do capítulo 5 ao capítulo 8 de Apocalipse. Nós percebemos claramente que os santos estão orando pela igreja. Na verdade, existem várias menções, por exemplo, eles estão orando pela volta do juízo, que está no capítulo 6, versículo 9 de Apocalipse, né? Que a alma dos que morrem por amor a Cristo, né? Os que foram, inclusive, martirizados, eles estão no altar do Cordeiro. No altar do Cordeiro, o quê? Estão no céu, né? Orando e pedindo para que volte o dia do juízo e seja vingado o sangue dos mártires. E você tem, no caso, um anjo que pega a oração dos santos, e essa oração dos santos eles sobem no altar do Cordeiro como incensos e descem como relâmpagos e trovões na terra. Vejam que essa metáfora está dizendo o seguinte, que a oração dos santos céus tem efeito sobre a terra. O problema é que a visão protestante relacionada à eclesiologia é materialista. Ela é uma visão que simplesmente transforma a igreja num clubinho, sabe, de amigos, em uma associaçãozinha registrada em cartório, sabe, num clube recreativo, sei lá, dos protestantes, dos presbiterianos, dos luteranos e assim sucessivamente. Nós acreditamos, sim, numa concepção mística que universal aos céus, inclusive aos santos do céu. Só que, claro, nós não temos contato com os mortos. Nós não temos contato com os mortos porque não é permitido contato com os mortos. Nós não invocamos, olha, amor, apareça para mim. Não, a gente não faz isso. O que a gente faz é rezar em espírito único, com comunhão com a igreja. E observe que quando nós rezamos em comunidade, na Igreja Católica, nós rezamos conjuntamente, espiritualmente, com todos os católicos do mundo. Como também rezamos os católicos do céu. E aí a gente pergunta uma coisa, que é muito comum de protestante. Ah, mas como os santos nos ouvem se eles não são oniscientes? Porque o dom da onisciência é um dom divino, segundo eles. O apóstolo Paulo teve uma visão de um macedônio a quilômetros de distância. Eu pergunto, Paulo se tornou divino porque Deus deu o dom de ele ver uma pessoa que estava clamando por ele, implorando por ele, e podemos dizer, orando por ele, pedindo para ele que ele comparecesse para ajudá-lo? Isso está em Atos dos Apóstolos. E eu pergunto, os santos que fizeram milagres, que realizaram dons e curas, e pregações e tudo mais, eles perdem os carismas no céu? Por que eles perderiam os carismas no céu? Porque eles morreram? É essa a sua resposta? E o conceito da igreja não se perpetua também na morte? A igreja de Cristo é a igreja dos vivos e não dos mortos. Eles podem morrer terrenamente, mas eles não morrem no céu. Eles não estão lá ociosos no céu. Essa é a mentalidade católica. E existem inúmeros exemplos bíblicos em relação a isso. Apocalipse é um deles. Podemos até falar da parábola do rico mau, que é uma coisa interessante, que, por exemplo, nós temos Abraão, nós temos Lázaro e nós temos o rico mau. E Lázaro está no seio de Abraão e o rico mau está no inferno. E é interessante que quando Jesus Cristo fala desse estágio da morte, na verdade é o que os judeus entendiam como Sheol. O Sheol era um lugar não somente de punição, como também de purificação dos pecados. Para vocês verem que até no judaísmo antigo se acreditava em um lugar em que as almas poderiam se purificar. E que no seio de Abraão seria o lugar da bem-aventurança, dos bem-aventurados. Evidentemente que não era o céu na sua plenitude, porque o céu se abre quando Jesus vem ao mundo. Os judeus acreditam que o seio de Abraão seria como uma coisa próxima do céu. Mas nós, católicos, não acreditamos nisso. Acreditamos que, na verdade, o seio de Abraão seria um lugar mais, digamos assim, mais bem-aventurado para aquelas pessoas que estavam esperando a vinda do Messias, a vinda daquele que ia resgatar toda a humanidade. Né? Então você tem a figura do Sheol. E você tem um morto pedindo a intercessão de outro morto. Diretamente até, claro, porque eles estão no estágio da morte, ali, os dois mortos, numa outra dimensão espiritual que não é a nossa. Mas nós não temos contato espiritual com os mortos no sentido da necromancia. Nós temos, sim, um vínculo espiritual eclesiológico que é o corpo místico. O corpo místico de Cristo é que liga a igreja da terra com a igreja do céu. E é por isso que nós pedimos lá de cima, lá do alto, a intercessão dos santos. Porque os santos não perdem os carismas na morte. Eles não perdem esses carismas. Vamos lá. Deuteronômio 18, 11. E por último,
O católico romano acredita que é salvo através da Igreja Católica. Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, mas essa salvação apenas está disponível através da Igreja Católica. Mas porque foi Cristo que fundou a igreja, não é mesmo, seu bestado? Quem foi que fundou a igreja? Foi Cristo. Cristo disse: eis que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Por que você acha que Cristo criou uma igreja? Você sabe que igreja corpo místico está em 1 Coríntios 12. Está lá que existe uma diversidade de dons. E quando nós temos que entender aqui diversidade de dons, não é esse samba do crioulo doido protestante, não. É simplesmente vários carismas que existem dentro da igreja, mas o corpo e o espírito são o mesmo. Se você não faz parte do corpo místico da igreja, você não está salvo, meu filho. Porque você não tem os dons da graça para pertencer à igreja. Eu fico impressionado com um sujeito desse, falando uma besteira dessa, dizendo que Cristo salva, mas não tem igreja. Como não tem igreja se Cristo funda a igreja? Como a igreja não salva se Paulo diz claramente que a igreja é a coluna e fundamento da verdade, é a casa do Deus vivo? Como a igreja não salva, e nós temos em Efésios, capítulo 4, versículo 3, se não me engano a memória, que nós temos que ser o mesmo corpo, o mesmo espírito, única fé, único batismo e mesmo Deus. E isso prenuncia a própria igreja. Então você está dizendo, basicamente, que se há salvação fora da igreja, e quando entendemos salvação fora da igreja, claro que existem situações em que existem pessoas de outras religiões que, não conhecendo o evangelho, por uma ignorância invencível, nós podemos deduzir que essas pessoas, por ignorância invencível, infelizmente, elas não podem conhecer o evangelho. Mas, pela misericórdia de Deus, elas podem ter o influxo da graça, ainda que a imperfeição delas esteja na ignorância invencível. E elas podem, pela misericórdia de Deus, se salvarem, porque elas cumprem os requisitos daquilo que, de fato, se exige de um cristão. Ou seja, elas têm o influxo da graça. E aí podemos falar de alguns judeus, de alguns muçulmanos, que, embora não tendo uma ciência real da fé cristã, se eles o tivessem, eles se converteriam e eles, inclusive, se batizariam. Isso é uma outra questão. Mas, mesmo assim, nós temos que entender que, para que busquemos a fé perfeita, para que nós tenhamos a bússola da salvação, é preciso também pertencer à igreja de nosso Senhor. Sim, a igreja é indissociável da salvação, porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Acho que você não se deu conta disso, falando dessa besteira, não é mesmo? Claro, a igreja católica não salva, mas a tua seitinha salva, né? Vamos lá. Como diz um dogma católico, não há salvação fora da igreja. Mas a Bíblia ensina que você faz parte da igreja de Cristo por ser salvo e que apenas Jesus é o nosso mediador. Meu amigo, diz uma coisa. O que você falou é uma redundância. Você faz parte da igreja por ser salvo. Como é que é? Você não quer dizer que você pode... O fato de você fazer parte de uma igreja já é por si só um quesito de salvação? E aquelas pessoas que participam da igreja e não são salvos? O que você falou não tem o menor sentido, é só um trocadilho. É só um trocadilho. Quem define os critérios objetivos da salvação? Quem define os critérios objetivos dos dogmas de fé? Quem define os critérios objetivos do caminho pelo qual nós devemos nos salvar? Isso você não explica. Não explica porque você não sabe. No fundo, você fala assim, você está na igreja porque você está salvo. Isso é uma redundância, tá? Mas o que define? O que define o fato de ser salvo? O que define a igreja? O que define qualquer coisa? Isso é um trocadilho vazio, completamente idiota. Vamos lá. 1 Timóteo 2,5. Quer aprender a defender a fé cristã? Segue meu perfil. Não faça isso. Se você seguir esse otário, você perde a fé num minuto, não é? Ah, tá. Eu vou contar aqui. Parece que esse cara vive no Canadá, na região do Quebec, que é uma região católica, que foi, inclusive, colonizada por franceses, e ele estava se locupletando pelo fato dessa comunidade não ser mais católica, né? Ou seja, é sempre aquela centralidade no ódio à fé católica. Nunca é uma proposição, é sempre uma antiproposição. E ele elogia isso como se esse processo de secularização não fosse um problema para a destruição da fé como um todo. Vamos lá. Vou contar uma curiosidade para vocês. Aqui no perfil, eu tenho vários conteúdos sobre catolicismo romano. É uma bosta, por sinal. Né, como vocês bem sabem, só como tá frio. Mas eu faço esse conteúdo sobre catolicismo romano pelo impacto que o catolicismo tem, influência que tem no Brasil. É, claro, ele quer descatolicizar a sociedade e botar um bando de seita merda que vem dos Estados Unidos e do Canadá. Mas vamos lá. Mas aqui em Quebec, apesar de ser uma província que foi colonizada por católicos romanos, e todas as ruas, e várias ruas têm nome de santo, e você ter igreja católica para tudo quanto é lugar,
A Igreja Católica Romana é praticamente morta aqui. Convenhamos, cara, qual religião não é morta no Canadá? Né? O Canadá é um dos países mais secularizados do mundo, né? Inclusive com todas aquelas agendas porcas que nós detestamos aqui no Brasil. Mas é aquela história, o problema não é essa agenda porca que hoje tem no Canadá, inclusive nas regiões mais protestantes do Canadá. Não, esse não é o problema não, tá? Esse não é o problema. O problema é o catolicismo que é o problema, tá? Tira o catolicismo que você vê se o Brasil não vira um Canadá só que pobre. Como fé em si, ela é irrelevante, no sentido de que muita gente se diz católica, né? Nasceu no catolicismo, mas as pessoas simplesmente não acreditam nisso, são contra. E muitos possuem um ódio em relação à religião por causa do catolicismo romano. É mesmo? É como se realmente os protestantes canadenses tivessem a mesma diferença no sentido do secularismo, né? Ele fala assim com essa empáfia, com essa arrogância, né? Como se os protestantes canadenses assim, fossem o cúmulo da religiosidade humana. E na prática nós percebemos assim que todas as agendas mais bizarras no Canadá não fossem subproduto da secularização que existe, principalmente nos países ricos, né? E que afeta principalmente as comunidades protestantes. Veja a Holanda, veja a Suécia, veja a Dinamarca, veja a própria Alemanha, veja a Inglaterra, o próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país totalmente secularizado. Na verdade, quem fundou o Estado secular moderno, não religioso, indiferentista em matéria de religião, foram os Estados Unidos. E por quê? Porque os Estados Unidos é criado, né, é um país criado por seitas que não se entendiam entre si em matéria de unidade de fé, e para que ninguém se matasse entre si, então vamos fazer o seguinte, cada um interpreta a Bíblia como quer, mas o Estado é laico. É isso que aconteceu. E o catolicismo no Canadá, ele se secularizou a partir dos anos 60. E ele perdeu seu vigor total. Como de fato é uma tendência lamentável do mundo ocidental. E esse cara aí fica se locupletando, porque, claro, se o secularismo fode os católicos, então é legal. O pensamento nojento, o cara é asqueroso. Vamos lá. E de várias coisas que eles fizeram na sociedade aqui. Ah, claro, só os católicos é que tem culpa. E por que você não conta, por exemplo, o que os protestantes fizeram com os indígenas norte-americanos? Um verdadeiro extermínio. Eu não estou dizendo que a Igreja Católica do Quebec não fez também coisas horríveis, tá? A história do catolicismo no Quebec também tem problemas muito sérios, principalmente com relação aos nativos. Por quê? Porque a Igreja Católica do Quebec era muito ligada ao Império Francês, né? É aquela coisa da Igreja Imperial. É um grande conflito que há no seio da própria Igreja, né? E a gente não tem que negar que houve realmente certos aspectos falhos da Igreja Católica no Canadá, tá? Mas a gente também não pode generalizar, né? O mesmo pode falar dos protestantes. Por exemplo, os protestantes, com relação às populações nativas, principalmente nos Estados Unidos, e acredito também que no Canadá não seja muito diferente, eles foram extremamente genocidas, né? Genocidas, né? Exterminaram a população indígena da América do Norte, enquanto, por exemplo, quando a gente vê a colonização ibérica, a colonização hispânica e portuguesa, houve mais propriamente um processo de assimilação da população indígena do que extermínio. Tanto é verdade que da população do México até o Chile você encontra uma enorme população de indígenas. O México praticamente é uma população indígena, né? A Guatemala, El Salvador, Honduras, enfim, a própria Colômbia, a própria Venezuela, você encontra uma grande população indígena, o Panamá, pessoas mestiças, o Peru, Bolívia, então, nem se fala, né? O Paraguai, por exemplo, é um país que preservou uma língua indígena, que é o Guarani, e foi preservado por quem? Pelos jesuítas. Foram as missões jesuíticas que preservaram a cultura guaranítica. Pelo menos o idioma do Guarani foi preservado pelos jesuítas. Eu não conheço, por exemplo, na colonização protestante, principalmente das 13 colônias, algo similar, muito pelo contrário. Os calvinistas eram extremamente brutais e violentos com os indígenas. Mas enfim, vamos lá. De forma ruim. Para a gente, o islamismo como vou dizer, é muito mais influente, impactante para a igreja como uma fé oposta do que o catolicismo romano. Na verdade, a igreja católica ela sobrevive aqui muito por causa dos imigrantes, principalmente da América Latina. Claro, a América Latina é uma merda por ser católica, só falta dizer isso. Tanto que quase toda igreja,
pelo menos as grandes igrejas, têm culto em espanhol, porque é onde a fé católica continua sobrevivendo ainda. Ainda bem, né? Mas no geral, eles não são tão influentes aqui. E vários dos imigrantes católicos que vêm para cá se convertem ao protestantismo. Eu vejo isso porque eu participo de uma igreja que mais da metade é de imigrante. Ou seja, uma bela merda, né? Depois, daqui a 2 gerações, já estão virando ateus, satanistas, o caralho a 4. E muitos deles, de países da América Latina, se converteram vendo catolicismo. Achei interessante contar essa curiosidade para vocês. Vamos lá, vamos ver essa besteira aqui, né? Ele fala assim, por que os evangélicos tiraram alguns livros da Bíblia Católica? Por que uns sim, outros não? Vamos ver. Que os evangélicos tiraram alguns livros da Bíblia Católica, porque uns sim e outros não. A Bíblia é católica, mas não é católica romana. Cara, eu fico perguntando a seguinte coisa. O que é ser católico e não ser romano? Eu poderia dizer. Nós podemos falar, por exemplo, das igrejas orientais, apostólicas. Existem igrejas orientais católicas, mas elas não têm o rito romano. Por exemplo, igreja melquita, maronita, igreja católica ucraniana, a igreja siríaca. Existem ramos da igreja siríaca que são católicas e que são ligados, inclusive, aos maronitas, aos melquitas, assim sucessivamente. Nós temos a igreja caldeia. Enfim, isso são, podemos dizer que são igrejas católicas, mas elas não são necessariamente romanas, embora estejam alinhadas ao bispo de Roma, no caso do nosso Santo Padre. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: quando ele diz assim que a Bíblia é católica e não é romana, vamos pegar o caso dos ortodoxos. Os cristãos ortodoxos, durante um milênio, eles foram ligados a Roma, né? E Roma foi ligada a ele em algum ponto, né? Então havia uma conexão entre as igrejas orientais e a igreja de Roma. E houve o cisma do Oriente, e todos nós conhecemos bem. Cara, deixa eu falar uma coisa. Não existe uma igreja da sucessão apostólica, tá? Já que você está falando da Bíblia Católica e você está querendo negar os deuterocanônicos, não existe uma igreja da sucessão apostólica que tenha negado no seu cano bíblico os deuterocanônicos, tá? Os deuterocanônicos que você vai querer atacar agora, tá? Não existe nenhuma igreja que possa dizer católica, apostólica, que tenha tirado os deuterocanônicos. Quem tira os deuterocanônicos não foram os católicos, foram os protestantes. Então, quando você diz que a igreja católica não é romana, me desculpe, mas isso é uma palhaçada, isso é uma vagabundagem, é uma falta de honestidade intelectual, tá? Honestidade intelectual, tá? Você inventou uma igreja católica que só existe na sua cabeça. Porque durante 1500 anos a igreja era católica e uma delas faz parte, no caso, da igreja de Roma. Por que eu digo que faz parte da igreja de Roma? Porque a igreja católica, se nós entendermos bem, é a igreja de Roma que tinha imprimado uma prevalência sobre as demais igrejas e as demais igrejas apostólicas. Isso é a igreja católica. Isso eu posso entender como igreja católica. Eu posso até entender a igreja ortodoxa, de certo modo, que eles participaram dos, se não me falha a memória, 7 concílios ecumênicos, tá? Os 7 concílios ecumênicos, eles já foram, de fato, ligados à União Católica. Isso eu posso dizer. E eu posso afirmar claramente para você que não conhece porcaria nenhuma de cânon bíblico, todos eles têm os deuterocanônicos. Todos eles. Vamos lá, vamos ver essa opção. Primeiro, tá? Esses livros não são inspirados por Deus. Quem determinou isso? Quem? Lutero, Calvino? Tá bom, vamos lá. Os apócrifos Tobias, Judite, Baruque, Eclesiásticos, Sabedoria, 1º e 2º Macabeus nunca foram unanimemente aceitos pela igreja como canônicos. Aliás, se você levar isso até as últimas consequências, eu também poderia dizer que no Novo Testamento nós temos textos de deuterocanônico. Você não conhece nem mesmo o conceito da palavra deuterocanônico. Deuterocanônico significa o quê? Introduções mais tardias da formação do cânon bíblico. Isso que significa deuterocanônico. Então, se nós avaliarmos as discussões do século II, III, IV, depois de Cristo, nós vamos observar, por exemplo, que da mesma forma que esses 7 livros foram discutidos dentro das igrejas cristãs, o mesmo podemos falar do Novo Testamento. Carta de São Paulo aos Hebreus também foi um texto discutido. Foi um texto que não foi unânime na igreja. Até o século IV, se não me falha a memória, posso estar errado aqui, a igreja de Roma, por exemplo, tinha desconfiança de Hebreus. Eu poderia ser mais ousado em dizer que a carta de São Clemente Romano aos Coríntios, que é uma carta apostólica de um bispo de Roma,
era considerada canônica por algumas igrejas cristãs. Se não me falha a memória, até hoje existe no cânone etíope. No cânone etíope, se não me falha a memória, existe a primeira carta de São Clemente aos Coríntios, como também existe na igreja da Armênia, que é uma igreja pré-calcedoniana. Existe no cano bíblico. Eu não sei se eles tiraram, talvez eles tenham se aproximado dos ortodoxos e tenham revisado o cano bíblico, tá? Até o século XI, para vocês terem uma ideia só, a Bíblia Peshita, que é a Bíblia da tradução aramaica, do grego para o aramaico, tá? E do hebraico para o aramaico, a Bíblia Peshita, se não me falha a memória, não tinha 1º e 2º Pedro, como também tinha Apocalipse. Por quê? Porque não era o consenso. Durante muito tempo, Apocalipse de João, 1º e 2º Pedro, Carta de São Paulo aos Hebreus e algumas outras lá, eram objeto de discussão tanto quanto os chamados deuterocanônicos que vocês encasquetaram e tiraram dos textos bíblicos, né, que já eram consagrados pela tradição cristã. Simples assim. Inclusive, nós percebemos claramente que se nós pegarmos todas as igrejas apostólicas, todas elas têm o deuterocanônico. Todas elas. Como também as cartas apostólicas, no caso do 1º e 2º Pedro, elas foram objeto de questionamento. Algumas igrejas não tinham esses textos. Eu poderia até ser mais ousado em dizer que no século I, II, século II, III, tá? Algumas igrejas siríacas nem mesmo usavam a escritura propriamente. Eles usavam, por exemplo, o texto de Taciano, o sírio. É o Desaterion, se não me falha a memória. O Desaterion é o seguinte. Taciano, o sírio, se não me falha a memória o nome dele, ele pegou os 4 evangelhos e reuniu somente num único texto. Então, esse texto, ele era usado nas igrejas siríacas. Algumas igrejas siríacas usavam esse texto. Algumas igrejas siríacas algumas igrejas apostólicas, por exemplo, tinham Atos de Paulo. Atos de Paulo é um texto apócrifo. Hoje é declaradamente apócrifo para praticamente todas as igrejas apostólicas. Tá? Por exemplo, se pegarmos a Bíblia etíope, existe o livro de Enoque. O livro de Enoque, que é citado por São Judas, existe no texto, por exemplo, da Bíblia etíope, da Bíblia da igreja etíope. E assim sucessivamente. Se existe uma coisa que é bastante problemática na história da igreja, é o cânon bíblico. O cânon bíblico até hoje não é consenso entre as igrejas cristãs apostólicas. Por quê? Porque embora elas tenham pontos em comum, por exemplo, os 4 evangelhos são um consenso entre as igrejas apostólicas. Né? As cartas apostólicas hoje também são consenso. Né? Em geral, Apocalipse é um consenso. Não era. Hebreus não era. E assim sucessivamente. Né? Não era. Tá? Mas existem textos, por exemplo, da Bíblia ortodoxa que são acrescidos. Por exemplo, a oração de Manassés é um texto acrescido. Se não me falha a memória, eu acho que é Salmo 151, é um texto acrescido da Bíblia ortodoxa. 3º e 4º Macabeus é um texto acrescido da Igreja Ortodoxa, que não está no cânon bíblico católico. E quando você fala que a Bíblia é católica e não é romana, dá para perceber claramente que você não entende porcaria nenhuma do que você está falando. Até porque a canonicidade dos textos bíblicos nas igrejas apostólicas, ela não é ainda um consenso. E mesmo assim, quando nós falamos do Trento, o Trento apenas reafirmou velhos concílios que já eram consagrados pela tradição. Por exemplo, nós temos 3 concílios que não são ecumênicos, evidentemente, mas que eles dão uma amostra já de um paradigma, de uma tradição que afirmava que aqueles textos eram canônicos. Por exemplo, Concílio de Roma, Concílio de Cartago, Concílio de Hipona. Inclusive, um desses concílios africanos que formou Cartago teve a intervenção do Papa Damaso. O Papa Damaso tinha um secretário chamado São Jerônimo. E esse São Jerônimo foi lá no Oriente pegar vários textos. Ele fez uma compilação de vários textos, né? Ele pegou vários textos de várias igrejas e tudo. Ele pegava os originais, pegava tudo isso para o quê? Para fazer a tradução da Vulgata e para criar uma sistematização canônica. Para você ver, meu filho, que o cânon bíblico, para ele ser formado, ele durou muito tempo. Aí eu faço uma seguinte pergunta para vocês, amigos. Uma seguinte pergunta básica. Isso aqui é para destruir a sua escritura. Se as igrejas cristãs, de Roma até Antioquia, chegando na Síria, chegando na Armênia, chegando em várias regiões do mundo, se essas igrejas cristãs não tinham consenso sobre determinados textos sagrados das escrituras, o que de fato unia essas igrejas? E vocês vão ficar surpresos com a resposta. São 2 aspectos que uniam essas igrejas. A tradição oral
e o magistério, na figura dos bispos, na autoridade episcopal. Sem o magistério e sem a tradição oral, nós não teríamos base para fundamentar não somente os textos bíblicos, como também para fundamentar toda a doutrina cristã. Foi por isso que houve concílios ecumênicos. Concílios ecumênicos por quê? Para resolver problemas relacionados ao entendimento da fé cristã. E nesse aspecto, não houve só a escritura. Evidentemente que houve a escritura foi um fundamento, mas ela não é o único. E, na verdade, a própria escritura ela é fundamentada pela tradição. Se não houvesse a tradição, não haveria escritura. Engulam essa. Engulam. Vamos lá. Apenas em Trento eles foram canonizados pela Igreja Católica Romana como resposta à Reforma Protestante. Ou seja, por quê? Porque os protestantes, aceitando um cânon completamente estranho à tradição cristã, que no caso é o cânon judaico, que foi formulado pela tradição rabínica talmúdica, e que se consolidou a partir do século IV, até pouco tempo depois. A gente tem que entender que a Tanar judaica ela é um texto muito recente. Inclusive, a forma do hebraico que foi desenvolvida pelos chamados maçoretas é uma forma recente de hebraico. Porque o hebraico aramaico na época de Cristo é diferente da época, por exemplo, dos judeus maçoretas que começaram a formular o que eles chamam de Tanar ou de cânon judaico. Tá? Vejam que na igreja cristã houve um debate se a igreja cristã deveria seguir aquilo que a tradição decidia sobre a Septuaginta ou então aquilo que o próprio Jerônimo chamava de Veritas Hebraica. Veritas Hebraica seriam os textos do cânon judaico. Não. E houve um intenso debate entre Agostinho e Jerônimo a respeito disso, e na verdade prevaleceu o cânon da Septuaginta, que nós entendemos hoje, inclusive, com os deuterocanônicos. Não os deuterocanônicos. Ou seja, que o cânon judaico, na verdade, é um cânon incompleto. E existem muitos aspectos da tradição judaica que existem, por exemplo, nesses textos que eles rejeitaram como Macabeus. Macabeus é o quê? Fala da história da rebelião dos judeus contra um dos generais de Alexandre, se não me falha, agora acho que é Antíoco, se não me falha a memória, que ele se rebelou. Né? Os judeus se rebelaram e eles têm, inclusive, uma festa em torno dessa história, que é a festa de Hanukkah. A festa de Hanukkah que está no livro do Macabeu. Aí eu pergunto para vocês uma coisa muito básica. A quem devemos confiar? Na tradição cristã ou na tradição judaica? Porque quando o judeu fez a Tanar, ele não estava pensando nos evangelhos. Se você pensa na Tanar, você tem que pensar na Tanar na sua completude. A Tanar não tem evangelho, não tem Novo Testamento. Então, se não tem Novo Testamento, por que eu vou enxertar uma tradição que é totalmente alheia à história cristã para enxertar, para colocar na tradição cristã? Isso não tem o menor sentido. É por isso que a igreja não aceitou a Tanar. Ela já tem ela tem a sua própria tradição. Ela tem a sua própria tradição. Junto com os evangelhos, junto com o Novo Testamento. Então, por exemplo, os protestantes, na verdade, fizeram um contorcionismo lógico, refutando claramente uma parte da tradição cristã. E aceitando uma tradição que é completamente alheia à nossa igreja ou ao cristianismo. Então é completamente absurdo isso. E o Trento, na verdade, apenas afirmou canonicamente, ou seja, na verdade encerrou dogmaticamente, o que já era preestabelecido, não somente em vários conselhos regionais, como até mesmo no Concílio de Florença, que tem um caráter mais, inclusive, ecumênico. Tá? Mais ecumênico. Então, quer dizer, a igreja quis preservar o cânon bíblico da mutilação que os protestantes estavam ameaçando fazer. E isso aconteceu, inclusive, nas igrejas ortodoxas. No século XVII, as igrejas ortodoxas também afirmaram o cânon bíblico. Por quê? Para a influência protestante. Você tem dois concílios que afirmam, por exemplo, a canonicidade. Claro que não foram todas as igrejas ortodoxas. A igreja russa, por exemplo, sofreu muita influência da reforma protestante. Inclusive, tentando negar os deuterocanônicos, se não me memória. Eu não sei se hoje eles têm ainda os deuterocanônicos, né? Mas a influência protestante foi extremamente danosa para a formação do cânon bíblico. Tá? Foi extremamente danosa. Mas vamos lá. Mas a reforma em si, na reforma, os livros não foram retirados das Bíblias, continuaram lá, mas numa seção separada. Apenas no século XIX, as sociedades bíblicas americanas e inglesas decidiram retirar esses livros, já que eles não eram inspirados e não eram usados nos cultos. Espera lá, vamos lá. Por que Lutero traduziu toda a Bíblia, inclusive os deuterocanônicos, para o alemão? Tá?
Se não me engano a memória, o próprio Lutero achava que, embora eles não fossem inspirados, mas eles eram, digamos assim, edificantes. No fundo, eles seguiam um pensamento muito próximo do judaico, porque os judeus também têm essa leitura. Os judeus também têm essa leitura de que existem textos que não são canônicos, mas eles podem ser edificantes, né? Inclusive, Macabeus, que é um texto que fala de um aspecto da historicidade judaica que não se encontra no cano judaico oficial. E isso porque nós temos que entender que quando o judeu fala de uma canonicidade, a forma como os judeus afirmam isso não é a mesma que o cristão. O judeu, quando ele afirma uma tradição, ele não afirma como um elemento dogmático de fé dos moldes católicos, né? Ele afirma tão somente dentro de uma perspectiva de tradição, e a partir dessa tradição ele segue como se fosse um costume. Tá? Então existem intensos debates sobre essa questão. Tá? E mesmo assim, nem mesmo o cano judaico é unificado. Por exemplo, se não me falha a memória, o cânon etíope judaico é diferente do cânon palestino. Por quê? Porque o cânon etíope judaico está mais propenso a aceitar a Septuaginta. Que, na verdade, se nós entendermos a Septuaginta, era um livro usado justamente pelos judeus que não moravam na Palestina. O que não quer dizer que essa Bíblia grega não influenciasse também o judaísmo palestino. Porque, vejam, quando nós falamos de judeus do século I, nós temos que entender que o judaísmo não é um todo monolítico. Você tem alguns preceitos da fé judaica que unem aquele povo, né? No caso, que são ligados à legislação da Torá, né? Da Torá, e os ritos relacionados ao templo, porém, existem inúmeras facções internas dentro do judaísmo. Facções internas que, inclusive, delimitam o que é um cano bíblico. Por exemplo, os saduceus que Cristo debateu, e que não acreditavam, inclusive, na imortalidade da alma. Por que eles não acreditavam? Porque eles só aceitavam a Torá estrita. Eles só aceitavam os 5 primeiros livros da Bíblia. O resto eles não aceitavam. Eles não aceitavam os profetas, eles não eram propensos a aceitar. Então vejam que o judaísmo antigo ele é muito mais complexo do que se imagina. Estão muito fora desses esqueminhas mentais simplórios que os protestantes fazem. Vamos ver o besterol. Ou seja, faz menos de 200 anos que os protestantes finalmente tiraram das suas Bíblias livros que não deveriam estar lá. Na verdade, não foi isso não, meu filho. Sabe o que aconteceu? É que houve um processo de judaização do protestantismo, principalmente de matriz calvinista americana e inglesa. E a partir disso, vocês adotaram uma tradição completamente alheia à nossa, que é a tradição, né? A tradição judaica, e vocês enxertaram lá, sabe-se lá por quê, né? Sabe-se lá por quê. Mas eu explico. Sabe por quê? Porque, na verdade, vocês romperam com a tradição cristã. Muito simples, né? Muito simples, né? Vamos ver aqui outra besteira aqui. Ah, Lutero tirou livros da Bíblia. Vamos lá. Por que a Bíblia católica tem 73 livros e a protestante tem 66? Porque a Igreja Católica Romana considera 7 livros que não são canônicos como se fossem canônicos. Isso aqui é uma redundância. Eles consideram canônico como se fosse canônico. Tá, e quem considera canônico? Quem é que falou que os sete livros da Bíblia não são canônicos? Eu digo para você, foram os judeus maçoretas do século IV que também dizem que o Novo Testamento não é canônico. Meus parabéns ao seu Maurílio. Que nome escroto. Puta que pariu. Vamos lá, besterol. No ano de 1517, Martim Lutero tirou os 7 livros do Antigo Testamento da Bíblia. Isso é mentira e eu posso provar. Não, na verdade ele tirou sim. Se nós entendermos que quando ele faz a tradução do texto da Bíblia de várias línguas, né, para o alemão, inclusive usando a Vulgata Latina, mas também usando outras versões que eram publicadas na época do Renascimento, tá? Quando ele faz isso, ele separa, de fato, aquilo que ele considera canônico e aquilo que ele considera apócrifo, mas como leitura edificante, né? Que era muito comum esse tipo de entendimento. E isso porque a gente tem que entender que a próprio conceito de canonicidade, o amadurecimento da ideia do canônico, do espiritual, etc., né, ou do inspirado, a gente tem que entender que também ele tem um processo de desenvolvimento da igreja cristã primitiva. Vamos lá. Fique até o final. Lutero começou a fazer a tradução dos textos bíblicos em 1517, mas sua versão do Novo Testamento só saiu em 1522 e a Bíblia completa em 1534. Mas talvez você já tenha escutado que quem tirou esses 7 livros foi a Igreja Católica na Contra-Reforma lá no Concílio de Trento. Mas isso é uma pura mentira. Os 7 livros que ele se refere, Judite, Tobias, Baruque, Eclesiástico, Sabedoria, 1ª e 2ª Macabeus, também conhecido como apócrifos, nunca fizeram parte do cânon judaico e nunca tiveram aceitação geral como canônicos na igreja. Aqui ele se repete.
Tá, mas o cânon judaico não serve de referência ao cânon cristão, não é mesmo, meu filho? Tá bom, no cânon judaico também não se aceita os evangelhos, não se aceita o Novo Testamento. Então por que eu vou aceitar uma palavra que rejeita os evangelhos? Por que eu vou dizer que é inspirado, né? É mais inspirado os judeus que rejeitaram Cristo, os judeus que rejeitaram os evangelhos, né? Entre aqueles outros judeus que são chamados de cristãos que aceitaram os deuterocanônicos. E dentro de uma igreja que é cristã, que guarda o Novo Testamento e que também guarda o Velho Testamento. Então, eu estou relativizando a autoridade da igreja. Ora, se eu estou dizendo que a igreja não foi fiel ao Antigo Testamento, então por que eu diria que o Novo Testamento seria confiável? Por que eu buscaria uma tradição que não é a tradição cristã? Se a tradição cristã entendeu claramente que os deuterocanônicos são inspirados. Como, aliás, essa discussão sobre o que é texto inspirado, também nós temos no Novo Testamento. Vamos lá. Jerônimo, um dos maiores eruditos da igreja, dizia que eles eram úteis, mas não inspirados. Aqui também existe uma mentirinha fajuta. Na verdade, Jerônimo, ele teve várias fases de evolução em que ele considera, né, questionável esses textos, mas depois ele lenta e gradualmente começa a aderir justamente por causa do apelo da tradição cristã. Tá? E observe uma coisa, meus amigos. Jerônimo, ele não é autoridade última para falar da igreja. Ele não é autoridade última. Ele é um sábio, ele é um estudioso e assim sucessivamente. Mas ele mesmo acaba se sujeitando à vontade da igreja. Tanto é verdade que ele traduz para o Papa Damaso, a Vulgata Latina. E traduz os deuterocanônicos. Então, pegar uma opinião isolada de um autor patrístico para dizer tal texto é válido ou inválido, eu poderia fazer isso com Apocalipse, eu poderia fazer isso com Carta de São Paulo aos Hebreus, eu poderia fazer isso com 1º e 2º Pedro, eu poderia fazer com qualquer texto da Bíblia, meu filho. Para de falar besteira, você não conhece esse assunto. Você não conhece esse assunto, você é um palpiteiro. Vamos lá. Após séculos de indefinição, Trento canonizou estes livros. Não foi totalmente definido. Você tem já em todas as igrejas da sucessão apostólica um consenso sobre os deuterocanônicos do Antigo Testamento. Todas elas têm. Todas. E cita um. Eu quero saber. Tá? Eu quero saber. Talvez a igreja russa, por adesão à reforma, adesão a essa visão judaizante, é que pode ter acontecido uma tentativa de retirar os textos deuterocanônicos. Mas no cômputo geral, pelo que eu sei, em geral, as igrejas apostólicas aceitam os deuterocanônicos. A Igreja Católica sempre utilizou a Bíblia com seus 73 livros. Tanto é que a Bíblia de Gutenberg tem esses 7 livros e essa Bíblia é do século XV. Outra mentira, a Bíblia de Gutenberg, na verdade, tinha 76 livros, porque ela trazia na sua primeira edição de 1455 o livro de orações de Manassés e 3º e 4º Esdras. Esses livros não se encontram na Bíblia católica de hoje, ou seja, a Bíblia de Gutenberg não é um exemplo para definir canonicidade. Primeiramente, aqui você também usa de um expediente mentiroso. Você tenta relativizar o aspecto da canonicidade que é definida, ou que é, pelo menos, publicada por Gutenberg, para negar o fato de que ele publica os deuterocanônicos. Mas por que ele publica os deuterocanônicos? Porque os deuterocanônicos são livros lidos na igreja. É muito simples, né? É muito simples. Então me prova, por exemplo, essa canonicidade que vocês estabeleceram a partir dos textos maçoretos do século IV em Gutenberg. É só você explicar isso. Esses protestantes mentem pra caralho. Vamos lá. Uma outra mentira é que a Bíblia é cheia de contradições, e eu mostro como isso é errado no meu livro, Desafio dos Céticos. Ai, meu Deus do céu, que bela merda. Eu não vou perder tempo lendo teu livro, a não ser para te ridicularizar. Para saber mais, comente Desafio 21, que eu te mando o link. Esses 7 livros foram tirados por Lutero, porque eles não eram de acordo com a nova doutrina que ele estava criando. Como eu disse anteriormente, isso é mentira. Eu tenho aqui nas minhas mãos uma cópia exata da Bíblia de Lutero, de 1534. E quando olhamos para dentro da Bíblia, vemos que Lutero traduziu os apócrifos e os publicou na sua Bíblia. Aqui ele está fazendo uma mentirinha bem sutil. Primeiramente, quando essa moça está dizendo que Lutero tirou os 7 livros, ela está dizendo o seguinte: ela não está negando que Lutero tenha traduzido esses livros. Ela está afirmando claramente que quando Lutero traduziu esses livros, traduziu separadamente dos textos canônicos. Simples assim. Ou seja, antes, ele mesmo nem se reconhece, ele nem mesmo reconhece a contradição que ele está falando. Ou seja, que porque Lutero traduziu um texto que, segundo ele, não é inspirado. E ele separa esses textos. Por que ele separa esses textos? Porque esses textos eram ligados aos textos oficiais. A igreja, pela tradição, nós temos que entender isso, tá? A igreja, pela tradição, reconhecia esses textos como inspirados. Havia vários concílios que falavam sobre isso,
embora não havia uma afirmação definitiva dogmática que só foi estabelecida em Trento, tá? Nós temos que entender isso. E havia, sim, ainda debates a respeito da validade de alguns textos, X, Y, Z, blá, 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 tá? Só que depois, com a porcaria dessa merda de crítica textual, em que cada eruditozinho de grego se achava gênio da lâmpada, né? E começou a falar que tinha que tirar texto do Novo Testamento a X ou Y, porque não condizia com o grego lindo e maravilhoso que ele queria, né? Aí a igreja teve que intervir mesmo para preservar a tradição. Porque esse pessoal ficava tão preso ao texto, mas ignorava a tradição, né? Ignorava que existe uma história do texto. O texto não pode ser interpretado por si mesmo, ele tem que ser interpretado dentro dos contextos históricos e tradicionais. E ele mesmo não percebe o ato falho dele. Por quê? Da feita que ele afirma claramente, como ele está dizendo, da feita que ele afirma claramente que Lutero separou esses textos, traduzindo, né, separadamente, digamos assim, já fazendo uma redundância, então logo nós podemos deduzir claramente que esses textos estavam unificados entre si. Estavam unificados. Então, esses textos, sim, eram aceitos como canônicos. Ainda que houvesse algum questionamento sobre esse assunto. E a igreja, para evitar justamente o esfacelamento do texto bíblico, porque da feita que Lutero achou, não, esses textos aqui não são válidos porque são apócrifos. Mas poderia alguém chegar e dizer que um texto de Apocalipse também seria apócrifo. Ou então mesmo a carta de Tiago, que ele dizia que era carta de palha, né, que deveria tocar fogo, porque não condizia ou parecia contradizer a ideia, né, da justificação somente pela fé que ele pregava. Enfim, quer dizer, essa arbitrariedade que o protestantismo criou, até mesmo na concepção do cano bíblico, olha só que contradição. Por um lado, é a sola escritura, mas por outro lado, eu posso remodelar o cano da escritura conforme os meus anseios e as minhas conveniências. Olha só que legal, né? Vamos lá. A diferença é que, como ele corretamente não os considerava inspirados, baseado em quê? Baseado na tradição judaica dos Massoreta do século IV, V, que diziam que Jesus Cristo não valia nada, esse tipo de gente? Vamos lá. Ele criou uma seção só para eles. E por que ele criou uma seção só para eles? Porque na tradição cristã eles estavam lá como canônicos e ele os separou, não é verdade? Então, se ele os separou, então logo, né? Logo, é porque eles estavam unidos, né? Entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, não. Lutero não tirou nenhum livro da Bíblia. Na verdade, ele tirou sim, meu filho. Se ele traduziu separadamente, então ele tirou do cano e disse, olha, isso aqui é canônico, isso aqui não é canônico. Então para de falar merda, né? Então a próxima vez que você for questionado sobre isso, salve esse vídeo que você vai estar bem informado e vai saber defender a sua fé. Vai saber como perpetuar uma mentira comum entre os católicos romanos, que, como mostrado nesse vídeo, não sobrevive à realidade. Na verdade, o único mentiroso aqui é você, e vou dizer por quê. Primeiro, você nega que haja uma tradição que afirme os deuterocanônicos. Praticamente todas as igrejas apostólicas afirmam. Entre acreditar nas igrejas apostólicas e na tua seitinha de merda, eu prefiro acreditar nas igrejas apostólicas e guardar a Bíblia durante 1500 anos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. Gutenberg publicou os deuterocanônicos. Estão lá na Bíblia. E estão lá na Bíblia porque havia leitores. E havia leitores justamente porque eles acreditavam que aquilo era canônico. Mas mesmo assim, aí nós percebemos o problema da sola escritura. Porque, veja, se até o século XVI não havia, como ele está falando, uma definição canônica e dogmática da escritura, né? E havia tão somente uma discussão, então não podemos nem afirmar a escritura. Porque a configuração canônica do texto bíblico pode modificar substancialmente o próprio entendimento que nós temos do cristianismo, se o cristianismo depender somente da escritura. Percebe as contradições? E outra coisa, quando você diz que Lutero não retirou os textos da Bíblia, você está mostrando justamente o contrário. Porque da feita que ele traduziu separadamente dos textos canônicos, então ele retirou sim, ainda que traduzindo os textos que ele considerava apócrifos. Então para de mentir também, meu filho. Você está falando merda, você se contradiz no próprio discurso interno, né? Vamos lá. Quer aprender a defender a fé cristã? Segue meu perfil. Não faça isso não. Vira ateu, tá? Vira ateu, você vai virar assim um protestante burrão. Então, meus amigos, fica aqui. Gostei de bater nele. Até a próxima.